Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. E o coração não tarda. Bravo, Bezerra! Bravíssimo! O que foi, senhora? O que aconteceu? Senhor, o senhor precisa me ajudar. A minha filha está muito doente em casa. Quando eu cheguei, ela já não tinha mais nenhuma força. Que os bons espíritos o acompanhem, Senhor. Ele é um exemplo para todos nós espíritas, com a abnegação dele, a dedicação dele, o amor que ele deixou, que ele deu exemplo, né, de dedicação, de confiança em Deus, em Jesus, no plano espiritual. Atualmente é um espírito de extrema luz, que não precisaria estar entre nós, mas que nos socorre todos os dias. Foi maravilhoso, né, para nós todos. Eu me espelho muito nele, né? Peço, quando tenho um problema, assim, eu gosto de me comunicar com ele, né? Ai, Bezerra de Menezes é tudo de bom. Ele nos traz muito ensinamento. Quando ele esteve aqui entre nós, já foi maravilhoso. E agora, através de todos os médios que ele passa essas mensagens, livros, então é muito aprendizado, é tudo de bom. Eu fico assim maravilhada quando eu tenho uma oportunidade de ouvir alguém falar de Bezerra de Menezes, sua biografia. Aí eu me sinto tão pequena diante de uma grandeza tão bonita, né? Só me causa profunda admiração, eu o venero. Esse é Bezerra de Menezes. Traga, meu irmão, um só ser desventurado que o materialismo tenha tirado do cipó de sofrimentos neste planeta de expiação. E nós, espíritas, aceitaremos o rapto. Divaldo, no meio espírita, comenta-se muito a respeito das vidas pregressas do Dr. Bezerra, como se isso fosse realmente mais significativo do que a própria encarnação como Bezerra. O que você poderia nos comentar a respeito dessas afirmações? É que para atingir-se uma posição espiritual desse nível, o espírito passa por diferentes estágios da evolução. Estamos informados, aliás, à época, pelo próprio venerando Francisco Cândido Xavier, que o Dr. Bezerra de Menezes, já no século II, consoante a narrativa do Espírito Emmanuel, em uma obra comovedora da história do cristianismo, que se intitula Ave Cristo, ele teria sido uma personagem de alto coturno, que teria dado a sua vida de apóstolo do bem por amor a Jesus. Mas para nós isso não é importante, porque muitas vezes podemos chegar ao ridículo com essas opiniões que são apresentadas por pessoas mal informadas, ou indivíduos entusiasmados em delírios, que sempre advogam para si posturas relevantes de terem sido príncipes, artistas, reis, quando exercemos naturalmente também as funções modestas, nas quais atingimos um alto nível de evolução. Mas até onde posso avaliar e ter conhecimento, ele sempre esteve a serviço do bem, desde aquela época narrada pelo Espírito Emmanuel, através da inconfundível e legítima mediunidade do apóstolo Francisco Cândido Xavier. E como é estar em contato com um espírito tão nobre como Bezerra de Menezes? Você o vê? E como é assim quando ele chega? Normalmente, quando o Dr. Bezerra de Menezes se acerca, pelo menos de mim, há antes uma aura. Esta aura que os técnicos diziam no passado ser aquela aura epiléptica que precedia a convulsão. Dos médiuns, essa aura, essa energia, precede sempre o momento do contato com as entidades espirituais de alta nobreza. Quando o Dr. Bezerra, por exemplo, se me apresenta e eu tenho ocasião de vê-lo, é o mesmo venerando apóstolo gentil, suave, meigo, que a mim me proporciona uma grande paz de espírito. É uma estranha emoção profunda em que as coisas perdem o significado, para somente os objetivos essenciais da vida terem sentido. E quando uma que outra vez
ele me honra em comunicação gráfica ou verbal, eu tenho a sensação de um ascensor que desce e perco a consciência, para voltar logo depois, um tanto fora da realidade objetiva, que recupero entre 1 a 3 minutos. Posso dizer que, no meu caso, é uma benção que eu reconheço não merecer. Divaldo, há também uma outra curiosidade. Comenta-se muito no meio espírita, ou mesmo outras religiões, que aparecem comunicações do Dr. Bezerra em vários locais, inclusive às vezes até simultaneamente. Isto é possível? Sim, é possível. Do ponto de vista espírita, é possível. Nós conhecemos a ubiquidade de Jesus e certamente de outras entidades venerandas, aquela possibilidade de estar simultaneamente em diversos lugares. No entanto, o espírito do nível do Dr. Bezerra de Menezes, que hoje é um dos mentores da América Latina, não apenas no Brasil, há uma equipe de apóstolos que assessoram essas entidades venerandas e que têm permissão de falar em seu nome. Para dar uma ideia um tanto tosca, é como se eles ficassem no centro de comando eletrônico ou de televisão e ali pudessem comunicar-se simultaneamente com vários setores que estivessem em perfeita sintonia de onda mental, no caso, com aquele centro de comunicações. Outras vezes, são essas entidades que respondem pelos apelos que são dirigidos ao Dr. Bezerra de Menezes, como a outras entidades também do mesmo nível, e comunicam-se. Vale a pena, no entanto, que mantenhamos um certo grau de respeito e de dignidade, para não vulgarizar, para não trazer, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, mensagens de significado muito vulgar, que não tem um sentido profundo, que não está revestida da seriedade que um espírito de tal nível nos impõe. Mesmo falando simples, como Jesus, o seu conteúdo é profundo. E qual o trabalho que ele desenvolve hoje no mundo espiritual? Essas entidades venerandas, gosto muito de classificá-las desta forma, realizam atividades transcendentais que nos escapam na forma material. Mas digamos que ele administra uma equipe de espíritos que se dedicam ao socorro aos necessitados do corpo, da emoção e do espírito, que trabalham diretamente na tarefa da desobsessão, procurando iluminar as entidades obsessoras e despertar a consciência das pseudovítimas. Pseudovítimas, porque aqueles que hoje sofrem são os algozes de ontem, e esses que foram as vítimas, pela intolerância, tornaram-se seus algozes. Oportunamente, em uma prece que ele fez através de mim, e que eu li posteriormente publicada pela revista Reformador, órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, ele apresentava um ângulo que eu nunca tinha pensado. Ao fazer a sua peroração a Jesus, ele dizia: Senhor, eu não te peço apenas pelos que choram, mas principalmente por aqueles que provocam as lágrimas. Quero pedir-te hoje não pelas vítimas, mas pelos seus perseguidores. Desejo rogar-te a comiseração, não somente para os que sofrem, mas para aqueles que causam sofrimentos. A tarefa do Dr. Bezerra, à semelhança de outros espíritos missionários desse quilate, é de administrar o destino da terra, aquilo que diz respeito à nacionalidade brasileira, e num sentido um pouco mais de dilatação, ao continente sul, centro e norte-americano, porque onde existe um espírita brasileiro, naturalmente o pensamento é dirigido a Jesus, a Kardec e a Bezerra de Menezes, como hoje ocorre também na Europa, na Ásia e na África. Entretanto, com um sentimento de maior proximidade entre nós, os americanos, os hispanos, aqueles de língua portuguesa também. O trabalho dele é transcendental, muito difícil de sintetizar em algumas palavras, porque é o da liderança do amor, como Jesus. Muito obrigada, Divaldo, pela sua presença. De nada, Cláudia. Obrigada, Dejair. Muito obrigado, Divaldo. E obrigado a você mais uma vez pela preferência da sua audiência e também do seu carinho para com todos. O programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, fica por aqui. Na próxima edição tem muito mais para você. Até lá. Até lá.